expectativa para essa semifinal que começa amanhã, presidente? Boa tarde, seja bem-vindo ao Debate das Feras. Boa tarde, presidente Conei. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Tim, Gerliezer, ouvintes daí da Band News. Motivo de muita satisfação e muita honra estar voltando a falar com vocês também. Por enquanto é só elogios, né, Thiago? Daqui a pouco, a hora que vir as pedradas aí, eu quero ver como é que nós vamos fazer. Sem pedrada, presidente. Vamos ficar só no elogio porque vocês estão merecendo, o trabalho está fantástico e a gente fala de coração mesmo, porque o Campeonato Goiano bom é bom para todo mundo que vive disso, né? O Campeonato Goiano bem disputado, é bom demais, presidente. E tá maravilhoso, até agora tá um baita de um campeonato, sem dúvida alguma. Isso é brincadeira e nós estamos preparados para as críticas também. Eu acho que quando elas tiverem, se a gente tiver errado, se a gente cometer algum erro, a gente tem que realmente aceitar as críticas e procurar corrigi-las para as outras competições, para a sequência de outras competições, de outros campeonatos. Mas um prazer, Thiago, estou à disposição de vocês, essa novidade do VAR, a federação está fazendo de tudo para que a gente possa dar uma segurança a mais, uma ferramenta a mais para a nossa arbitragem, para que continue com esse profissionalismo e com essa lisura, principalmente agora nessa reta final da competição. Presidente, como que vai ser essa tecnologia? É semelhante àquela tecnologia que vocês acabaram suspendendo, dando uma parada? Tem alguma novidade? Mais ferramenta? Como que vai funcionar o VAR, o árbitro de vídeo nessa fase semifinal do Campeonato Goiano, nos 2 jogos entre Goiás e Anápolis e também nos 2 jogos Atlético e Aparecidense? Como que vai ser a ferramenta, presidente? Então, Thiago, na verdade, daquela outra vez nós fizemos uma experiência com a empresa que nos tinha procurado, que a gente tinha sido procurado e que é homologado pela questão da FIFA, e aí, baseado no que nós vimos e naquilo que nós detectamos em loco, nos 2 jogos que fizemos, a gente solicitou algumas alterações, algumas adequações pequenas, mais a nível de tecnologia mesmo, para que a gente pudesse, com tranquilidade, executar e aí sim ter essa complementação, essa ferramenta a mais nas partidas decisivas do Campeonato Goiano. E essas adequações foram feitas, foi nos apresentado exatamente em cima do relatório que nós fizemos, e nós vamos aí já usá-las amanhã. Ou seja, questões de tecnologia mesmo. Trocamos o monitor, era um iPad que estava funcionando na beira do gramado, a gente solicitou que fosse um monitor, a gente pediu que tivesse um cabeamento, porque a gente tem um problema muito grande, principalmente nesses estádios aí com relação à internet. Nós pedimos e solicitamos que o software fosse adaptado para um cabeamento via internet dedicada, o sistema de comunicação também com o pessoal do gramado e com o pessoal da cabine, nós solicitamos que fosse melhorado. Então, umas adequações em termos de software e também de equipamentos, de tecnologia, para que pudesse funcionar com tranquilidade e a gente pudesse ter a tranquilidade para que pudesse trabalhar e executar nessas partidas. Pois é, presidente Ronei Freitas ao vivo com a gente aqui dentro do Debate das Feras, presidente da Federação Goiana de Futebol, falando sobre as novidades para essa fase semifinal do Campeonato Goiano de 2023. Presidente, tudo isso tem um custo, né? Tem um custo, e esse custo integralmente sendo arcado pela Federação Goiana de Futebol, nada para os clubes, né? Todo o custo, todo o investimento nesse projeto, todo o investimento nessa tecnologia, saindo dos cofres da Federação Goiana. Importante esse ponto, presidente. Está saindo de vocês esse investimento? Com certeza, Thiago. Era um compromisso que eu tinha com os nossos filiados e a gente está cumprindo integralmente aquilo que foi determinado e aquilo que foi proposto. Procuramos aí os recursos necessários através de patrocínios para que a gente pudesse bancar isso. Como você colocou, custo alto, mas a gente entende que é muito importante para a gente, é uma tranquilidade a mais. E a federação não vai parar de medir esforços para poder, principalmente nessa questão de arbitragem, a gente melhorar e dar tranquilidade ao pessoal nosso que está trabalhando e principalmente aos clubes que estão disputando as partidas. 1h52 da tarde agora, Maestro Tim tem pergunta, Marcelo Borges, Gerliezer Paulo também, mas antes eu falo para você da Emanuela Moda Íntima, revenda, Emanuela Moda Íntima, fabricação própria, envio para todo o Brasil, emanuelamodaintima.com.br, valorize o seu segredo, Emanuela Moda Íntima, solar materiais para construção, pisos e porcelanatos em
12 vezes sem juros dos cartões. 3923-6767, 3923-6767. Nacional G3, Educação Financeira. Dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Risco de busca e apreensão? Não se desespere. Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições sem ação judicial. 0800 888 3211. E Center Pisos, grande jogada para o consumidor. Melhores ofertas pensando em você. Center Pisos, o maior shopping de porcelanatos e acabamentos. Com o maior estoque da região. Tudo à pronta entrega. Acesse centerpisos.com.br. centerpisos.com.br. Maestro Tim, o Ney Freitas, esse grande presidente, ao vivo com a gente aqui dentro do Debate das Feras. Você tem pergunta, maestro? Tem uma pergunta rapidinho para o presidente. Boa tarde, presidente Ronei, parabéns pelo Campeonato Goiano, espetacular até agora. Ronei, a federação está adotando esse VAR Lite, ele não é o principal VAR que nós temos no país. Além da questão do custo, qual que é a diferença desse VAR Lite para aquele VAR que o torcedor brasileiro está acostumado, o principal VAR? Muita, viu, Tim? Principalmente na questão da tecnologia. Para você ter uma ideia, o VAR Lite nós não dispomos da linha de impedimento. Então, as câmeras de impedimento não estão interligadas no sistema e não é possível detectar a linha de impedimento. Como eu disse anteriormente, isso foi amplamente discutido com os clubes. Os nossos clubes que vão participar das partidas e os árbitros estão cientes dessa situação. E esse detalhe é um dos detalhes principais. Obviamente que existe mais questão de tecnologia, o custo maior, mais câmeras para se trabalhar, o pessoal também para trabalhar é muito maior. Então, assim, além do custo, a questão da tecnologia é muito maior. 1h55 da tarde agora, vem também pergunta do Gerlezer Paulo, comentarista mais inteligente do rádio brasileiro, Debate das Feras, oferecimento Goldsat, monitoramento completo a partir de R$190 mensais, 0800 600 1121, Casa do Marceneiro, tudo mês, uma seleção de ofertas para você, precisou, lá tem, Center Pisos, melhores ofertas em porcelanatos, pisos e acabamentos, Drogaria Atlântica, preço bom em medicamentos e perfumaria, a receita certa da sua saúde, 3289-4040, e Estrela Galícia, eles fazem cerveja fogo lento, receitas que levam até 30 dias com longo tempo de maturação. Tudo isso para que você tenha uma cerveja única. Estrela Galícia, a cerveja incomparável. A sua pergunta, Gerlezer Paulo, 1h55 da tarde. Tiago, vou até fazer mais de uma, né? Mas vamos começar aqui pela primeira. Em cima dessa pergunta... Não vale não. Nós combinamos uma só, Gerlezer. Oi? Não, mas... Só de raiva agora, mais estudioso, faça 3 para o presidente. Vou fazer 3. Em cima dessa pergunta do Tim, que você afirmou, primeiro boa tarde, né, Ronei? A questão de não ter a câmera do impedimento, ela impede que o árbitro ou auxiliar ali use outra câmera. Por exemplo, a gente está vendo lá um escanteio não, porque não tem impedimento, mas uma falta lateral, um cruzamento, a gente consegue, vamos dizer, a olho nu, observar que o atacante está à frente do zagueiro e faz o gol, e o gol é validado. Vai ser, assim, o árbitro pode tomar uma decisão por essa imagem, ou o que envolve impedimento não pode ser tomado nenhuma decisão em cima do VAR Lite? Não, veja bem, e aí eu vou complementar a primeira pergunta também do Tim. Com relação ao VAR Lite, e isso também foi amplamente discutido com os clubes e colocado na mesa quando nós chamamos eles na reunião para definição do experimento com relação ao VAR Lite, que é essa questão do VAR Lite. Quando tiver alguma dúvida, qualquer tipo de dúvida que venha a ter, vai prevalecer e permanecer a decisão de campo, decisão do árbitro. E cada monitor desse, cada equipamento desse, o iPad que estava naqueles jogos anteriores e agora o próprio monitor, ele é alimentado tão somente por 4 câmeras. E isso é a homologação do VAR Lite que a FIFA autoriza. Então, essas imagens, elas têm que ser automaticamente captadas somente por essas 4 câmeras que estarão trabalhando no jogo. Então, se tiver um jogo com 8 câmeras, não tem como interligar e nem colocar essas 8 câmeras à disposição da arbitragem. Por quê? Porque ela vai estar centralizada com apenas 4 câmeras. Eu não sei
se eu conseguir te explicar direitinho, mas o principal de tudo é que permanece a questão da decisão de campo, a decisão do árbitro, ou dos assistentes. 1h58, mais alguma? Gerlésio Paulo. Assim, permanece, mas vamos dizer, o árbitro, ele não pode, no caso do impedimento, ele não pode mudar a decisão de campo, ou apenas em caso de dúvida, depois de olhar na imagem, que ele não que se tiver dúvida ele mantém a questão de campo, mas ele pode, por exemplo, o árbitro foi lá, olhou a questão do impedimento, para ele estava impedido, ele pode mudar essa decisão, por exemplo, que o auxiliar tomou, ou não pode? Se uma daquelas imagens das 4 câmeras for conclusiva para isso, claro que ele pode mudar, não tem problema nenhum. Nós só não teremos disponível para eles as imagens que são aquelas imagens de câmera de linha de fundo. Mas aquelas que estão disponíveis ali naquele primeiro momento, ele pode sim olhar, verificar elas e tomar a decisão. Só quando tem mesmo uma dúvida, ou seja, aquilo ali não foi conclusivo, vai permanecer a decisão de campo. Certo. Uma segunda pergunta, Ronei. Você pode garantir que nós só teremos árbitros goianos até o final do campeonato? Olha, Gerlésio, eu não faria essa garantia para você. Nós estamos trabalhando para isso, confio muito no nosso quadro de arbitragem, só que desde o primeiro momento, se vocês pegarem as minhas entrevistas, eu sempre fui bem enfático com relação a isso. Nós só poderemos ter essa possibilidade de ter árbitro de fora se a gente tiver um erro grave, alguma coisa muito grave acontecendo nessas 4 partidas agora da semifinal, ou de repente na primeira partida da final. Caso contrário, a minha decisão é confiar muito na nossa arbitragem, confiar muito no nosso quadro. Vamos ter muita dificuldade nessas escalas, porque é um trabalho difícil, mas a intenção nossa é só de permanecer com o nosso pessoal, até porque a gente confia muito neles. 2 da tarde agora, 2 da tarde em Goiânia, debate das feras, oferecimento, Rainha da Borracha, pensou em borracha, fale com a Rainha, sua parceira em mangueiras industriais, hidráulicas sob medida, correias planas PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa, seu distribuidor Gates, 3231-9000, Kobe Cat Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade, qualidade, rapidez, higiene e muito sabor, experimente também o almoço executivo e o delicioso sanduíche gourmet, peça na comodidade da sua casa, 3255-4040, Kobe Cat Sanduicheria 100% Goiânia e Só Ótica. Amigo, foi ao oftalmologista e agora está precisando fazer os seus óculos de grau? Venha para a Só Ótica, com as principais marcas brasileiras. Só Ótica, Avenida D no setor Marista. Só Ótica. 2h02 da tarde, 2h02 em Goiânia. Presidente, um outro detalhe importante aqui, até foge um pouquinho do Campeonato Goiano. A gente está se preparando aí para uma Série B de Campeonato Brasileiro, se preparando para uma Série A, para uma Sul-Americana, e a gente está vendo Vila Nova nessa dificuldade tremenda, né? Mas pelo menos tem uma boa notícia. Os clubes acabaram fechando o contrato de patrocínio para a Série B do Campeonato Brasileiro, 10 milhões de reais. Presidente, sobre essa questão de liga, de organização, junto à CBF, esse valor a mais, qual a visão da federação sobre toda essa movimentação, né, até de forma individual dos clubes? Tem futuro? Vai para frente? A federação apoia? Qual a sua visão sobre essa questão, principalmente dos clubes, da liga, nessa negociação direta aí pelo direito de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro, presidente? Olha, Thiago, é preocupante a situação. Eu acompanhei, estava lá no Rio desde terça-feira da primeira reunião, tive que ficar para a reunião de ontem. A gente não vê assim uma união entre os clubes que estão aí, porque existem 2 ligas hoje e não existe uma união entre essas ligas. A opinião minha e da federação é a mesma da CBF. Nós estamos deixando, a CBF deixou muito aberto para a criação dessa liga, da liga. Agora, eles precisam ter uma união entre eles. Se continuar do jeito que está, o cenário que a gente vê é um cenário muito ruim com relação a essa divisão que existe entre as 2 ligas. Mas a opinião que a gente tem é que se fortaleça isso e que eles possam ter uma união entre todos para que a gente possa só fazer o crescimento do futebol goiano. Não somos contra a Liga, a CBF também não é contra a Liga e, de uma maneira geral, o que a gente puder fazer para apoiar, nós estaremos fazendo. Agora, volto a falar,
eles vão ter que ter, e eu acho muito difícil essa união entre eles, porque o que a gente vê é só cada um querendo puxar para o seu lado e olhando o benefício próprio, e aí o futebol brasileiro fica complicado. Ontem eu me preocupei muito e vi uma possibilidade muito grande, por exemplo, do Vila Nova ter dificuldade de continuar e de participar da Série B. Se não o presidente da CBF bater o pé e pedir para ter união, ter paciência com a reunião, teve que cancelar, adiar a reunião, paralisar a reunião várias vezes para que pudesse se achar um consenso. E só se achou esse consenso no final, onde já estava todo mundo preocupado, inclusive com o início da competição. Mas, graças a Deus, chegaram lá a um acordo, a CBF abriu mão de algumas coisas lá e pôde chegar nesse valor aí fantástico, aí, que é 10 milhões de reais. Então, volto a colocar. A gente apoia sim, mas desde que tenha unidade, desde que tenha união entre todos que estarão participando da Liga. Você, ouvindo o nosso debate das feras, ao vivo, presidente da Federação Goiana, Ronei Freitas, atendendo gentilmente as feras do esporte, a maior emissora do Centro-Oeste brasileiro. Presidente, eu não sou contra Liga, muito pelo contrário, eu acho que é uma ideia bacana e tudo mais. Só que o senhor citou uma coisa que não existe quando envolve dinheiro, que é a união. Cada um pensa no seu umbigo. Hoje a gente tem um modelo em que a CBF é a cabeça, é o cérebro, é a autoridade máxima da organização dos campeonatos. Mesmo que o fechamento seja individual, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, cada clube fecha o seu contrato de televisionamento, mas a gente tem um norte, a gente tem um ponto principal que é a CBF. Com a Liga, isso não vai acontecer. São todos os clubes organizando um campeonato, todos os clubes organizando os contratos, e aconteceu o que aconteceu ontem, né? Por exemplo, o presidente do Vila tinha uma visão, outros presidentes da Série B, uma outra visão completamente diferente, e cada ali, né, defendendo o seu clube, defendendo o seu interesse. Por conta disso, presidente, é um negócio complicado, essa ideia de liga, pode ser talvez um empecilho, algo para dificultar aí a formação de fato dessa liga. Até entre as ligas a gente tem divisão, né? A gente tem a Libra e tem também o Forte Futebol. Então, assim, é muita confusão, é muita divisão. Isso pode atrapalhar a formação da liga aqui no futebol brasileiro ou não, presidente? Claro que pode. É aquilo que eu falei. Se eles não conseguirem enxergar aí num denominador comum, essa divisão vai sempre acontecer. Agora, vale salientar, Thiago, que isso não é na organização da competição. A CBF, no caso aqui a federação, nunca vai abrir mão da organização das competições. A competição ela é organizada pela CBF. E o que está em discussão é a questão de comercialização de direitos de transmissão, placas de publicidade, essa coisa toda. E aí é onde você falou, envolve questão de dinheiro, e onde envolve questão de dinheiro, realmente essa dificuldade existe. Mas eu também vejo com muita propriedade a possibilidade aí de isso não ir para frente, de desanimar certas pessoas que de repente estão com um propósito interessante, com um propósito sério, mas é aquilo que eu falei, a CBF está deixando isso à disposição dos clubes de uma maneira democrática para que eles possam desenvolver o melhor caminho e achar o melhor caminho. Presidente... Mas a preocupação foi exatamente nesse sentido. Se a CBF, eu entendo que se a CBF não tivesse interferido lá, nós teríamos séria dificuldade para começar o campeonato da Série B, principalmente agora, daqui 30 dias. 2h06 da tarde agora, uma última colocação aqui da minha parte, todos os times goianos estão na Liga Forte Futebol, né? O Vila, o Goiás e também o Atlético, eles pertencem à Liga Forte Futebol. A federação apoia esse posicionamento dos clubes e até por conta dessa aproximação, o Adson Batista, o Edmil Pinheiro, o Hugo Jorge Bravo, inclusive, né, são peças fundamentais da Liga Forte Futebol. Existe um alinhamento, um apoio por parte da federação para esse posicionamento de Vila, Goiás e Atlético, presidente? Não, isso é decisão deles, é uma prerrogativa do próprio clube, a gente só faz orientá-los e a gente só faz ver o que está acontecendo nos bastidores e é nossa função estar orientando e estar repassando. Mas deixar bem claro que isso é uma decisão deles, é particularmente uma decisão prioritária e particular de cada um deles. Presidente, o senhor falou aí que ontem na reunião teve problema, teve interferência do presidente da CBF. Quais problemas foram gerados ontem? Por que quase aconteceu de ter um adiamento do início da competição, no caso do Campeonato Brasileiro da Série B?
Exatamente por divergências financeiras. Existe uma proposta, só para resumir, Tim, a CBF há mais de um ano, quando surgiu essa possibilidade de liga, essa coisa toda, e de negociação de direitos de transmissão da Série B, a CBF foi procurada por um grupo que estava participando da Série B, e esse grupo pediu para que eles tivessem a possibilidade de comercializar, de buscar a comercialização melhor dos direitos da Série B, em contrapartida daquilo que a CBF já tinha. E aí, com isso, o que aconteceu? Automaticamente, deu-se essa prerrogativa para os clubes e esses clubes lá não conseguiram apresentar nenhuma proposta, não conseguiram apresentar nenhuma negociação. Com isso, nessa situação agora, a CBF procurou, e isso em cima da hora, procurou alternativas para que se pudesse comercializar esse direito, buscar esses direitos e arrumar algum recurso para que os clubes não ficassem prejudicados. A CBF conseguiu uma proposta de uma empresa, que é a Abrax. Essa empresa propôs um valor e os outros clubes que estavam, e aí vem o jogo de interesse, tinham outro interesse na questão da quantidade de anos, porque essa empresa só entra agora se for com 4 anos de contrato, e os clubes queriam 2 anos de contrato. Por quê? Porque esses 2 anos de contrato bateria com os outros tempo de contrato da Série A, que seria negociado através da Liga, que tem investidor na Liga, e aí foi esse jogo de empurra, essa situação toda, em detrimento àquilo que estava acontecendo, que era a prioridade para começar o campeonato de imediato em cima da proposta que tem no momento. E sem garantia nenhuma, essa coisa toda, surgiu-se essas dificuldades, e aí essa celeuma toda, e aí uma discussão danada, mas no final eles aceitaram a proposta, viram que a proposta que foi apresentada era melhor e chegou-se num denominador comum que eu acho que foi o melhor. Presidente, só mais 2 perguntas para o senhor aqui. A questão da Abrax que comprou o direito de transmissão, mas já definiu em qual emissora? Eles já venderam para alguma emissora? Como que vai ser essa negociação? Não, quem vai transmitir o Campeonato Brasileiro da Série B? Isso não foi colocado em hora nenhuma na discussão e nem na mesa. A gente não sabe. Eles agora, a partir do momento que ele tem o contrato, que ele comprou esse direito, obviamente que ele vai procurar aí esses veículos e vai procurar as melhores oportunidades para eles. E minha última, presidente, das 2 ligas que nós temos hoje, a Libra, que tem os times maiores, os gigantes, e também da Futebol Forte, qual, no caso, na visão sua, te agrada mais? Qual que é a mais correta para dar certo? Não, sinceramente, eu não vejo por esse lado, Tim. Eu acho que eles têm que ter aí, todos eles, obviamente, que têm os seus investidores, que têm as empresas que estão com seriedade querendo investir, mas eu acho que, na minha opinião, teria que ter uma unidade nisso aí, teria que ter uma composição para que se tivesse somente uma liga só. Muito bem, 2h11 da tarde agora. Presidente Coney Freitas, obrigado pela entrevista. Mais uma vez, parabéns pelo campeonato sensacional. O ouvinte que acompanha a gente aqui diariamente sabe que a gente não está fazendo esse elogio apenas porque o senhor está participando com a gente, nos dando a honra, a alegria da participação aqui no Debate das Feras. É algo que a gente fala aqui toda semana, todo dia, porque de fato esse campeonato goiano é sensacional. Já estou ansioso para os jogos de amanhã, ansioso para a reta final da competição, ansioso para a decisão, e de fato vocês merecem um grande abraço de todo o povo que gosta do futebol, porque a federação nessa temporada se superou e fez um trabalho simplesmente fantástico. Desde a organização do campeonato até a questão da televisão. É claro que tem reclamação de arbitragem e tal, mas isso é do futebol. Faz parte do futebol, num bojo geral, o trabalho é fantástico, é maravilhoso. Grande abraço, conte sempre aqui com o microfone das Feras do Esporte da Band News Goiânia e vamos para a reta final, que seja um grande campeonato até o final, né, presidente? Um abraço, obrigado. Boa tarde, presidente. Obrigado, Thiago, obrigado pelas palavras. Com certeza, e nós estamos dando aí mais essas ferramentas, que é o VAR Lite para a arbitragem, para a gente possa ter a transparência, a tranquilidade, que a gente possa ter 2 grandes jogos amanhã, com a volta também com 2 grandes jogos, e depois, só terminando, complementando aquela pergunta, nós só reforçando que na final nós estaremos com o VAR normal, que é o VAR que o time estava colocando,
que é o VAR normal nas 2 partidas da final. 2h03 da tarde agora. Obrigado então, presidente Ronei Freitas, ao vivo, aqui no Debate das Feras, às 2h14 da